Ah, agora começou. Começou a gravar. Quase. Quase o diabo não deixou. Então vamos ver. Deixa eu compartilhar agora. Agora eu vou compartilhar do Canva. O engraçado é que foi rápido fazer esses slides. Mas acho que deu pra entender, né? Ficou didático, né? Ficou didático, né? Agora não vai ter aquelas transições. Pô, eu gosto das transições. Eu acho muito legal. O problema é que dá muito trabalho fazer essas transições. Ô, lasqueira, tem que transicionar um item por item. Esse é o problema. Vou fazer que nem os jovens da faculdade fazem. Né? Canva sem transição. Vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu botar no modo apresentação. Todo mundo vendo, né? Chamaria. Tá, perfeito. Então aí que surge o grupo de estudos, Escrivá. Por que São José Maria Escrivá? Porque ele é muito inspirado em Santa Teresinha e é muito possível para nós, porque ele é o santo do cotidiano. E a gente aqui, salvo engano, todo mundo é leigo. E a gente tem trabalho, a gente tem estudo, a gente tem as nossas coisas, família, essas coisas assim. E a proposta do José Maria Escrivá é muito legal, porque ele traz que a santidade é possível para todo mundo, apesar dos nossos afazeres. E isso que é legal. Por isso que o nome do grupo de estudo é o Escrivá. Inclusive, depois eu vou transmitir alguns slides as frases. Tem frases que ele fala sobre o estudo. E hoje, gente, por que um grupo de estudos? Porque hoje é cada vez mais importante estudar, porque hoje está todo mundo estudando, de certa forma. Hoje as pessoas estão indo para a faculdade. Ah, mas antigamente o pessoal não estudava tanto e conseguia se converter. Claro, que a cultura era católica. Se via a cultura católica de rezar. As pessoas falavam de Deus o tempo inteiro. O comerciante falava. Se bem que agora aqui na cidade interior, às vezes fala um pouco mais. Tu vê o comerciante na missa. É engraçado viver no interior, né? Aqui na cidade pequena. Mas antigamente todo mundo falava, não, agradecia o alimento, rezava, tudo mais, o trabalho, oferecendo a Deus. Então tinha isso na cultura, hoje não tem mais. Hoje se estuda como se fosse superamos a fé, superamos a ideia de Deus, o Deus imaginário. Não. É por isso que a gente precisa estudar. O grupo de estudo escrivá é para isso, é essa a afinidade. Quero apresentar para vocês o grupo de estudo escrivá. Então, o que é o grupo de estudo escrivá? Deixa eu coisar aqui para eu conseguir enxergar. O grupo de estudo escrivá é um grupo que se reúne quinzenalmente, ou seja, 2 vezes no mês, com o propósito de cultivar a personalidade por meio dos estudos. Viu? É por isso que tudo liga, porque eu não falei de cultivo à toa, tá? É de propósito que eu falei cultivo. E a ideia do grupo é cultivar. Não deixar que a cultura cultive, mas que um grupo coerente, um grupo legal, de pessoas legais, possa cultivar de maneira conjunta. Porém, ele faz parte de um tripé. Ou seja, para a gente viver bem esse grupo, tem um tripé, que é a vida de estudos, a vida de oração e a vida prática. E a vida prática são os nossos deveres. Trabalho, família, vida social, essas coisas. Tá? Então são 3 pilares. A ideia é formar uma verdadeira comunidade de partilha e amizade, em que cada encontro é um espaço de crescimento humano e espiritual. No campo dos estudos, a gente recorre às artes, principalmente pelos filmes e pela literatura. E aos livros que são voltados para a formação cultural, ou seja, tipo, são livros que são importantes para a gente ficar mais inteligente, para a gente ter uma nova visão do mundo, uma visão que a gente desconsidera, tá? Como caminhos para ampliar o imaginário, fortalecer o pensamento e nutrir a sensibilidade. Na vida prática e na vida de oração, buscaremos a santificação do cotidiano, inspirados pela espiritualidade de São José Maria de Escrivá. Assim, caminhando juntos, iremos nos ajudando mutuamente a viver uma vida mais plena, bela e enraizada na amizade, na verdade e na fé. Tá? Assim, não é porque Escrivá, que é católico, necessariamente os livros vão ser católicos, tá? São livros que vão ajudar muito a viver o catolicismo. Inclusive, tem um livro de um santo que fala sobre a importância da literatura pagã. Então, inclusive, depois eu vou mostrar o que a gente, sugestões de trabalho. Acho que nenhum é católico, acho. Mas são muito importantes, tá? Cadê? Passa aqui. Então, o tripé ali, vida de oração, vida de estudos e a vida prática. Ou seja, os 2 primeiros é vida de oração e vida de estudos. Ou seja, é a parte que a gente cultiva, é essa parte da nossa inteligência. A inteligência iluminada pela luz natural da razão, por meio dos estudos, e também iluminada pela luz sobrenatural da fé, por meio da oração. Então, por isso é importante os 2 juntos, tá? E a gente cultivando isso, a gente vai conseguir
praticar nossas ações de uma maneira muito mais ordenada e rica. Gente, eu testemunho, assim. Inclusive, tem um testemunho que isso me marcou muito, que é o testemunho de Santa Teresa de Jesus. De Jesus, não, a de Calcutá. Que é mais conhecida por Madre Teresa de Calcutá, né? Que ela falava assim, né, que as irmãs, elas queriam rezar menos. Daí, porque irmã, tinha muito trabalho, muita tarefa de caridade pra fazer, a gente tem que diminuir esse tempo de oração aí, porque senão a gente não vai ter tempo pra fazer as coisas. Aí que Madre Teresa de Calcutá sabiamente falou, né, não, tem uma coisa errada, assim. Como vamos ter, diminuir a oração pra ter mais tempo? Não, tá errado isso aqui. Quer saber? Vamos rezar mais. Ela fez o contrário. Em vez de diminuir, não diminuiu e ela aumentou o tempo de oração. E por incrível que pareça, não é incrível, mas isso é o que a graça faz, elas conseguiram fazer muito mais. Gente, eu sou testemunha, assim, dedica um tempo razoável para a tua vida de oração, as coisas na tua vida prática mudam de uma forma extraordinária. Às vezes as coisas são meio pesadas, meio arrastadas, porque a gente não reza. Essa que é a verdade. A gente não reza. E quando a gente reza, esse é o testemunho de Santa Teresa de Calcutá que eu sou prova também. Cara, tu aumenta o tempo de oração, dedica pra oração, o negócio torna mais importante. O negócio pode dar errado, mas o teu tempo de oração não dá errado, cara, o negócio vive um outro dia. É uma outra coisa. E elas multiplicaram de fato o tempo e conseguiram dar conta de toda a tarefa delas, rezando mais. Ou seja, nossa tendência natural é achar que precisa rezar menos para ter mais tempo. Não, a gente precisa rezar mais para ter mais tempo. Isso é um negócio, teste por 1 mês, 2 meses. Cara, tu vai ver que isso funciona. Mas o objetivo não é estudar não é para fazer isso para funcionar, tá? O objetivo é porque isso é algo bom. É bom ter uma relação com Deus. E qual é a função da arte? Viu? Eu botei ali artes, né? Então qual é a função da arte? A função da obra de arte é nos recordar daquilo que é essencial. Nossa vida está mergulhada em mistério. E justamente porque essa dimensão não é fisicamente visível, tendemos a esquecer essa substância mística, transcendente da vida, a mais essencial de todas. As artes nos lembram daquelas realidades que são essenciais e das quais no nosso dia a dia nos esquecemos. Sem isso, vivemos à superfície do mundo, esquecidos de nós mesmos, como se nossa vida neste mundo fosse a vida toda a vida. Como se Deus não existisse, como se o amor fosse uma realidade ilusória, não a própria e não a própria substância de tudo aquilo que existe. Então a arte tem essa função de nos tirar do automatismo. Às vezes já está no piloto automático e a gente não percebe as coisas boas da nossa vida. Um sorriso da esposa, um sorriso de um amigo, um tempo da oração. Às vezes a arte vem nos lembrar. Eu mostrei uma forma de arte ali, a pintura da vocação. Mas agora tenta substituir aquele Mateus para você, que está cabisbaixo e uma luz te chamando. Ou seja, às vezes desperta nisso. Claro, a pintura é muito mais difícil, né? Por isso que a gente vai focar em filmes e literatura, porque é mais fácil. E além disso, trabalha principalmente a literatura, trabalha também a questão da inteligência, porque a gente tá lendo, isso melhora o vocabulário, várias outras coisas. Tá? Mas a pintura é um pouco mais difícil, requer um pouco mais de prática. Mas dependendo como for, aquilo nos tira do automatismo. Nossa, minha vocação, pô, tô esquecendo dela. Então a arte tem essa função. E a arte é principalmente, não sei se tem alguém aqui, que é cerebral, assim, aqueles caras que as pessoas são muito racional, ou levam uma vida com Deus muito racional, sou muito racional, muito cerebral. A emoção não importa, a emoção é a coisa secundária. Principalmente para você, a arte, tá? A arte é algo que vai fazer muito bem para você. Então, às vezes, a pessoa que é muito racional e pouco emocional, a arte vai ser algo essencial. Isso se dá principalmente para os homens, que os homens são muito racionais. Então, é muito pá, pá, pá. Isso também acontece com algumas mulheres também, tá? Não é só exclusividade do homem. Mas a tendência é maior entre os homens e menor entre as mulheres. Mas, da mesma forma, tem homens que têm a sua sensibilidade mais sensível, mais própria para a arte, mas não é a regra, tá? Então, a importância da leitura. Qual é a importância da leitura? Ajuda-nos a sair do automatismo perceptivo, ou seja, daquele automatismo que a gente não percebe as coisas belas que tem no mundo, seja uma árvore, um vento, um café da manhã, tomado com calma. Cara, umas coisas assim, acho muito legal. Tu acordar, ter um tempo para ter um silêncio. Pegar uma xícara de café, pequenininha, isso é o que eu gosto, sabe? Tipo, tomar em silêncio. Vendo uma paisagem bonita, ou rezando. Cara, isso é muito legal. Aí isso te acalma. E quando a gente se acalma, a gente começa a ordenar melhor a nossa vida. Né? Também aprendemos a descrever a nossa experiência com o mundo, tá?
E também entendemos os movimentos culturais que influenciaram nossa percepção e nosso pensamento. Então, muitas vezes que tem um pensamento, não sabe de onde vem. Lá da cultura que a gente mostrou alguns pontos, mas tem outros pontos. E você acha que esse pensamento veio de você, e na verdade não veio, às vezes ele nasceu antes de você nascer. Essa é a questão, tá? E essa é a importância da literatura, da leitura. Algumas frases de São José Maria Escrivá. Se tem tempos de servir a Deus com a tua inteligência, para ti estudar é uma obrigação grave. Frequenta os sacramentos, fazes oração, és casto e não estudas? Não me digas que és bom, é apenas bonzinho ou boazinha. Para um apóstolo moderno, 1 hora de estudo é 1 hora de oração. Estudo e trabalho, deveres ineludíveis para todo cristão, meios para nos defendermos dos inimigos da igreja e para atrairmos, com nosso prestígio profissional, tantas outras almas que, sendo boas, lutam isoladamente. Que o Lua falava lá, tipo, às vezes a gente está meio isolado. Mas isso pode ajudar, e um grupo de estudo também pode ajudar. São arma fundamentalíssima para quem queira ser apóstolo no meio do mundo. Então, umas frases do nosso santo padroeiro. Agora vem as metas, ou que a gente poderia trabalhar junto. A ideia do grupo de estudos não é assim, ó, muitas vezes eu estudava sozinho, ouvia as coisas sozinho. Aí eu ou falava com a minha esposa e não tinha quem falar. Só que é muito mais interessante quando a gente está em um grupo de estudos, porque a gente pode conversar junto sobre as coisas. E além disso, um motiva o outro, porque pô, o cara tá lendo, pô, aí eu traz um ponto de vista diferente, pô, verdade, isso aqui eu não tinha pensado por esse lado, desconsiderei esse ponto, isso aqui. Isso é muito mais interessante. E motiva muito mais. E tanto é que era assim, o grupo de Aristóteles nos liceu. A amizade favorece que as coisas boas aconteçam. Uma família bem estruturada, não tão estruturada financeiramente, mas estruturada, tipo, uma família virtuosa, pai virtuoso, mãe virtuosa, pai que reza, mãe que reza, cria um ambiente muito diferente para as crianças. Então, por isso a importância também de um grupo. Claro, um grupo que cultive. Se a gente cultivar juntos, vai ser muito mais interessante. A gente ver as mesmas coisas, debater, trazer, ou às vezes alguém expor, assim, hoje alguém vai falar sobre o capítulo 1 de determinado livro. Então, desenvolver também capacidades. Por isso que é legal, porque é um grupo de amigos também, que é um dos pilares da amizade. A amizade também é um pilar. Então, qual é a proposta? Como é outubro, está em cima, eu não ia propor um livro. Então, eu vou propor 2 filmes que é para a gente formar o imaginário. O primeiro é O Fabuloso Destino de Emily Poulain. Alguém já viu esse filme? Alguém já viu? Alguém não viu? Eu não tô com o chat, acho que ninguém tá respondendo no chat, né? Alguém fala, nunca vi, eu vi. Nunca vi. Não vi também. Ninguém viu? Tem alguém que viu? Não vi, não. Ninguém viu, então. Melhor ainda, melhor ainda. Então, esse filme, o que é esse filme? Esse filme vai trabalhar uma questão que a gente falou lá do imaginário, das imagens que entram. E como a gente faz com essas imagens que entram. E também trabalha um pouco da beleza. Então, resumo do filme. Após deixar a vida no subúrbio que levava com a família, a inocente Emily muda-se para o bairro parisiense de Montmartre, onde começa a trabalhar como garçonete. Certo dia encontra uma caixa escondida no banheiro de sua casa e, pensando que pertencesse ao antigo morador, decide procurá-lo. E é assim que encontra Dominique. Ao ver que ele chora de alegria ao rever o seu objeto, a moça fica impressionada e adquire uma nova visão do mundo. Então, a partir de pequenos gestos, ela passa a ajudar as pessoas que a rodeiam, vendo nisso um novo sentido para a sua existência. Contudo, ainda sente falta de um grande amor. Então, a ideia é que a gente assista esse filme nas próximas 2 semanas. Como a gente vai assistir esse filme? Eu sei que tem sites, se alguém achar esse site, já posta ele no grupo, tá? Que dá para assistir online. Esse filme pode ser alugado também no Prime Video. Lá dentro do Prime Video pode alugar, mas ele tá um pouco caro, R$11,90, ou pode ser comprado por R$29,90, se eu não me engano, tá? Se alguém achar o link, posta ali. Se alguém quiser comprar também, compre. Se quiser alugar, também alugue, tá? Ou se alguém tiver o DVD, também. Ninguém vai ter o DVD, né? Então, assim, a ideia a gente seria nós todos assistir esse filme. Pode convidar outras pessoas também, convide sua esposa, amigos. Vamos assistir um filme. E assim, gente, assistam o filme não como entretenimento. Prestem atenção. O mais importante é o final. Se ele vai ser feliz ou triste. Não importa. Preste atenção nas ações que acontecem nos filmes. A atitude dos personagens, como eles vivem, como eles pensam, o que acontece, os acontecimentos. Preste atenção nisso, tá? Esse seria um filme pra gente assistir, pra gente se encontrar daqui a 2 semanas e a gente conversar sobre esse filme.
Esse filme é muito legal porque ninguém conhece, mas é um filme bem interessante sobre o imaginário. É um filme de 2003, se eu não me engano, tá? E para esse mês também temos outro filme, opa, que é O Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas. Alguém assistiu esse filme? Já, há muito tempo atrás. Perfeito. Bom para reassistir. Perfeito. Só a Bruna, mais alguém assistiu esse filme? Não? Mesmo esquema, ele tá no Prime também, mas parece que no Prime tem promoção. Tá R$ 7,90 para aluguel e R$ 9,90 para comprar. Se você quer, eu compraria, porque é interessante você assistir depois de novo. Porque um bom filme tu pode assistir outras vezes, e tu pode pegar novos sentidos da coisa. O objetivo não é a gente consumir, o objetivo é a gente contemplar um bom filme. O filme, a gente possa absorver esse filme. E esse filme possa fazer parte do nosso imaginário. Então, o Peixe Grande, suas histórias, em Peixe Grande, Ed Bloom é um grande contador de histórias. A diversão predileta de Ed, já velho, é contar sobre as aventuras que viveu quando deu a volta ao mundo. Mais jovem, mesclando realidade com fantasia. As histórias fascinam todas as que ouvem, com exceção de Will, filho de Ed. Até que Sandra, mãe de Will, tenta aproximar pai e filho, o que faz com que Ed, enfim, tenha que separar a ficção da realidade de suas histórias. Gente, esses dois filmes são mais antigos, não tem assim aqueles efeitos impactantes, talvez tu esteja muito acostumado com o efeito impactante, assim, nossa, tem que ter uma explosão, tem que ter não sei o quê. Às vezes podem ser filmes mais lentos. Se um filme lento te incomoda tanto, isso já é um sinal que de repente tua vida esteja muito acelerada e você esteja consumindo muita mídia rápida. Então esses filmes são mais lentos, te exigem mais. Isso é bom, até para tu desacelerar. E você pode trocar o tempo de celular, de mídia rápida, por um bom filme. Esses são dois filmes que eu estou sugerindo para a gente conversar no grupo de estudos. Até porque não dá tempo de ler, ter o livro e tudo mais. Então, pra gente já começar nesse mês de outubro, seriam esses dois filmes. Depois eu vou disponibilizar os slides ali no grupo, tá? Então seria a gente assistir primeiramente o Fabuloso Destino de Jane Plan, depois a gente vai ter um encontro pra gente conversar. Claro, se vocês acharem interessante, vocês podem olhar assim, esse encontro de grupos de estudos vi e achei uma terrível, uma droga, não quero participar. Ninguém quer participar, beleza, então a gente encerra aqui e então, pelo menos valeu de alguma coisa, a aula, a primeira e tudo mais. Então são esses dois filmes. No mês de novembro, a gente vai ler Primeiro Amor, de Ivan Turgenev. Esse nome é difícil. Turgenev. Às vezes não falo ele também. Assim, ó, eu só tô botando livros curtíssimos e fáceis, tá? Literatura clássica. Alguém já leu esse livro? Primeiro Amor? Ninguém? Acho que ninguém. Então ninguém. Se ninguém falou, é porque ninguém leu. Então o que fala do livro? Esse livro é interessante começar, porque ele é livro fácil, tranquilo e já é para se inserir nos clássicos da literatura. Em um passeio por sua casa de veraneio nos arredores de Moscou, o garoto Vladimir Petrovich, filho único de uma família tradicional, vê uma moça exuberante brincando nos fundos da propriedade. Trata-se de Zinaida, filha de sua vizinha, por quem se apaixonará de forma avassaladora. À medida que eles se aproximam, fica claro quem está no controle da situação. Disposto a tudo para ser correspondido, Vladimir terá de aprender rapidamente o intricado jogo da sedução, em que as regras não são tão aleatórias quanto obscuras. Esse livro é interessante, principalmente quem se apaixonou. Vai se rever nesse livro. Ou quem se apaixonou de uma forma muito intensa. Quem é muito intenso, assim, nossa, me apaixona, tudo pra mim. Esse livro vai ser interessante de ler, tá? É uma leitura bem leve, tá? Pro mês de novembro. Então, assim que a gente termina o debate do filme, do segundo filme ali do Peixe Grande, a gente já começa o livro da... Mas assim, ó, é livro de capítulos curtíssimos, dá pra ler em uma semana, e até menos. Então a ideia é assim, ó, é no mês, assim, ó. Mas não consigo, eu já tenho minhas coisas. Gente, isso, quando você começa a sentir que tá muito difícil, quando na verdade, tipo, é um negócio que não é tão grande assim, isso é a nossa parte carnal querendo chamar a rebelião. Então a gente tá aqui, a gente tá investindo? A gente tá investindo na vida maior, a vida do espírito. É óbvio que tua carne vai te puxar para baixo, ela vai querer. É óbvio que ela vai querer puxar, porque você está querendo viver uma vida mais elevada. E isso vai acontecer. Não se preocupe, vai acontecer. Vai doer um pouquinho, mas depois, se você perseverar, você vai colher esses frutos, que a gente falava lá dos frutos. Você vai colher os frutos na sua vida. Isso eu tenho certeza, tá? Aí outra, esse grupo não é para ter dinheiro, tá? Não é porque, quando eu falo frutos, não é fruto de dinheiro, para ser rico, essas coisas assim. Não, isso aqui não vai mudar, em princípio, pode ser que mude, mas não de uma forma imediata, mas uma forma secundária, de repente. Mas não é a ideia, tá? A ideia é cultivar a alma. Depois, quando a gente morrer, a gente não vai levar bem nenhum, tá? Essa que é... Não vamos levar mesmo, tá?
E no dezembro, claro, um livro de Natal, que é uma canção de Natal de Dickens. Alguém já leu essa canção de Natal? Se ninguém falava, eu vou presumir que ninguém leu. Não, livro não, mas tem um filme que ilustra essa história. Perfeito, tem um filme. Ó, isso que é o legal do grupo de estudos, assim, ó, tu não precisa, eu não sei estudar, não tem problema. A ideia é a gente ir aos pouquinhos, assim, ó, eu botei só coisas assim, pra ir bem aos pouquinhos. E se eventualmente doer, tudo bem. É pra gente ir bem devagarzinho. Aonde esse grupo vai chegar, eu não sei. Pode ser que a gente evolua para outros livros, não sei. Mas eu quero começar bem pequeno, sem pretensão nenhuma, e ver o que Deus faz nesse grupo. Essa é a ideia. Então, sobre o livro. Incapaz de compartilhar momentos de amizade, de compreender a magia do Natal, Ebenezer Scrooge só encontra refúgio na riqueza e na solidão. Até que, no 24 de dezembro, recebe a visita do fantasma, Jacob Marley, seu ex-sócio falecido há 7 anos. É ele quem avisa Scrooge que mais 3 espíritos o visitarão para lhe dar a chance de mudar seu triste fim e ser poupado devagar a esmo, depois de morto, como Marley. Assim, o fantasma dos natais passados, o fantasma do Natal presente e o fantasma dos natais futuros levarão o protagonista para uma viagem no tempo, mostrando-lhe que a generosidade é sempre a melhor escolha. Então, bem propício para o Natal, né? Por isso que vai escolher para o Natal, e é um livro bem curtinho também, tá? Em janeiro, a ideia é a gente fazer umas férias, porque em janeiro todo mundo some do planeta, né? Então a ideia é a gente trabalhar 2 meses, um livrinho um pouquinho mais longo, mas ainda assim fácil. Que é Olhar os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo. Então a história se resume em Eugênio Pontes, né? Moço de origem humilde, a custo, se forma em médico e, graças a um casamento por interesse, ingressa na elite da sociedade. Nesse percurso, porém, é obrigado a virar as costas para a família, deixar de lado antigos ideais humanitários e abandonar a mulher que realmente amava. Sensível, comovente, Olhar os Lírios do Campo é um convite à reflexão sobre os valores autênticos da vida. É um livro muito bonito, tem uma história bonita de alguém que só queria a riqueza. E depois começa a olhar para trás, poxa, abandonei a mulher que eu amava, abandonei minha família, abandonei tudo em vista de uma vida de riqueza. Valeu a pena? Não sei, vamos descobrir no livro Olhar os Lírios do Campo. Alguns livros eu não li, tá? Só pra deixar claro. Os filmes eu assisti, tá? Então, como eu ia ler, nada mais legal do que ler junto. Eu já vou deixar. E são livros, assim, tudo fáceis, tá? Fáceis. E, assim, daí vai ser janeiro e fevereiro, tá? Porque tem as férias, então é mais fácil, e daí já é um livro um pouquinho mais longo, mas não por isso é um livro difícil, tá? Aí vocês podem ler. Claro, vai ter que ter o livro, né? Tem que achar o PDF, ou comprar o livro físico, ou pegar o Kindle, daí, tipo, claro. É um investimento, tá, gente? É um investimento. Investem em vocês. Vocês investem tantas coisas, às vezes, que passa ali e depois se arrepende. Pô, isso aqui é um investimento muito legal. Muito legal mesmo, assim. E não é caro, assim, tipo. Às vezes, é lá, 30 pila um livro, mas às vezes tu gasta em coisas muito mais sem sentido, sei lá, R$ 80, R$ 100, R$ 50. Eu já peguei tudo um livro curtinho, pra ser mais barato. Às vezes tem uma promoção aí. Depois a gente pode falar no grupo aí sobre um site que dá pra ver o comparador de preço da Amazon. Então, às vezes eu compro assim, quando me dispara o preço, aí eu compro quando tá mais barato. E por fim, eu só fiz até março. Depois a ideia é a gente conversar como sugestões, a gente conversar para que a gente pode trabalhar nos outros meses, tá? Então é só livro fácil, tá? E a outra é A Morte de Ivan Illich, do Tolstói. Alguém já leu isso aí? Sei, Tem? né? Quem falou? O Luan? Agora eu não consigo ver as pessoas agora. Sim, fui eu. Fechou. Então esse é muito legal, que narra a história de Ivan Illich, um juiz de instrução que depois de alcançar uma vida confortável, ou seja, fez aquele projetinho, né? Do ciclo da vida que a gente viu. Agora conquistou o dinheiro, conquistou tudo. Conquistou a vida confortável, mas descobre uma grave doença. Tem o dinheiro, mas agora está doente. E o dinheiro não pode comprar a cura. A partir daí, este passa a refletir sobre o sentido da sua existência, numa experiência limite de rara força poética, que só a grande literatura consegue traduzir. Então, esses seriam os livros, tá? Depois vou abrir para a gente conversar, porque vocês acharam ruim, bom, péssimo, tá? A gente conversa depois, tá? Já vai acabar. E uma sugestão de leitura espiritual. Seria muito interessante, paralelo a isso, a gente ter leitura espiritual, tá? Por quê? Porque a gente quer cultivar uma vida com Deus, a gente precisa rezar, mas a gente precisa, às vezes, de livro para alimentar esse negócio, porque a gente não pode tirar do nada o negócio. E um livro muito legal de começar é esse aqui, Para Estar com Deus, porque ele vai dar todo o parâmetro de como ter a vida de oração. Então, por isso que isso é uma sugestão espiritual bem interessante de começar.
Ele vai falar que é oração mental, oração do terço, missa, como viver a missa, a eucaristia, a confissão, tudo tá nesse livro. E ele é um cara, o padre, ele é um padre que faz parte da Opus Dei, que é do São José Maria Escrivá. Então eu volto em meio e cito São José Maria Escrivá. E os livros de São José Maria, do Opus Dei, que é de São José Maria Escrivá, são muito tranquilos. E eu acho muito legal para quem é leigo, porque fala de virtudes, vida de oração no cotidiano. Então esse é um livro que eu sugiro, caso alguém não tenha. E outra, o Padre Fausto, ele faleceu esse ano, tá? Mas ele deixou o PDF no site dele. Então tem o Padre Fausto é incrível, é um senhorzinho, morreu com 91 anos, 90, 91 anos. E ele tem um site dele, que é do site Padre Fausto, assim, Francisco Fausto. E lá ele tem os PDF do livro. Então ele meio que ele, tipo, tem os livros dele nas lojas, né? Mas também tem os PDF. Então ele meio que disponibilizava para quem não tem condições de comprar. Então tem lá também. Então dá para ler o PDF do Parecer com Deus também, tá? Então não é para ter desculpa. Acho que o Padre Fausto foi genial. Não é para ter desculpa. Ah, não tem dinheiro para comprar esse livro. Não tem problema, tá no meu site. Ele mesmo, não é um pirateio, uma pirataria, não, porque é ele mesmo deixou no site dele. E aqui eu tenho algumas sugestões para adquirir. Não precisa adquirir, mas seria bem interessante para enriquecer seu imaginário. Que são as fábulas. Eu descobri que tem pessoas que não conheciam a história da lebre da tartaruga. Então, algumas histórias estão meio que sendo esquecidas. Talvez você seja uma das pessoas que não conhece a história da lebre da tartaruga. Não sei, não vou te julgar. Mas são histórias que moldaram por anos a humanidade. Então, a lebre da tartaruga, a raposa e a figueira. Aí ele também tem os contos de fada. A Bela e a Fera, né? Não é filme da Disney, sugiro dos contos de fada. A Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho. Às vezes o Chapeuzinho Vermelho tem um final que não. Dependendo da versão, que a versão original não tem um final feliz, tá? Então às vezes a gente acha que tem que ser um final feliz, não necessariamente. E eram escritos principalmente para adultos. Então essas duas são bem interessantes para a gente ter no nosso imaginário as histórias que passaram por anos pela civilização. Principalmente as fábulas e os contos de fada. Então, esses dois livros têm as principais fábulas e as principais contos de fada. Então, assim, são histórias muito legais. E para ler para criança também são histórias muito legais também. Então, tu já adquire, fica, se você vai construir uma família, ou tem uma família, já é casado e tudo mais, depois fica para ler para os filhos também. Então, todo mundo aproveita. Então, são sugestões. Não, precisa comprar para o grupo de estudos? Não precisa. Tá? Não precisa. São sugestões para enriquecer seu imaginário. Aqui é sugestões. Agora não tem a ver com se eventualmente no futuro a gente quiser trabalhar sobre isso, podemos conversar sobre isso. Mas a ideia não é para um plus, tá? A ideia é ser um plus. Outro plus também, aí é uma sugestão super extra, que é o box do livro das virtudes. Então a gente quer saber sobre virtudes. Ah, não, quero saber sobre virtudes, quer saber virtuoso. Eu acho mais interessante, lembra? A inteligência extrai das imagens. Mais interessante é ter as imagens. Então o livro das virtudes, ele tem as imagens, são histórias sobre as virtudes. Eu tenho ele, eu comprei na promoção, às vezes na Amazon, tá 200 pila, muito caro, não compre por 200 pila, muito caro. Então eu sei que agora ele tá 110, alguma coisa assim, tipo, ele tá mais barato. E são dois livros assim, ó, em capa dura, assim, ó. É um box, são muito legais, tem histórias muito legais. Então eu tenho o livrinho aqui. Então eu tenho os capítulos que são por virtudes. Então isso é legal, às vezes tem uma virtude que tá muito ruim numa virtude. Deixa eu pegar uma aqui, deixa eu ver, no livro 1. Esse é um box muito interessante, ele é capa dura e vai durar muito tempo. Então é um negócio bem interessante. E são bem bonitos também. Sei lá, tem algumas virtudes que aparecem disciplina. Ah, eu sou um cara disciplinado. Então vamos ver algumas histórias de disciplina. Como viver a disciplina encarnado num personagem. Tem aqui trabalho, amizade, perseverança, lealdade, fé. Então tem alguns contos de fadas também. Então é reunido de historinhas ou textos de algum livro filosófico também tem. Eu já vi que tem um texto de Aristóteles também sobre virtude. Então são reunidos num box. E esse box é muito interessante. A sugestão extra, é um pouquinho caro, tá? Mas são sugestões extras, tá? Que seria interessante. Outra sugestão essa é uma coleção que tem do Instituto Hugo de São Vítor, que é de Porto Alegre. Eles são um instituto de educação, tá? E eles recentemente montaram uma coleção de 10 livros, onde a primeira fala sobre as fábulas, o segundo sobre contos de fada, o terceiro sobre contos medievais, e depois os diante sobre os mitos gregos. Mito do Édipo, e outros mitos que agora eu não lembro de cabeça. Então, as mitologia que também formava muito as pessoas,
todo filósofo da Grécia, eles sabiam esses contos, esses mitos. Então, como formação do imaginário é uma sugestão interessante. Cara, essa aqui é bem mais cara, tá? Mas é tudo sugestão, tá? E o que eles estão vendendo, essa não tá mais disponível para venda, porque eles estão recém fabricando. Eu comprei essa coleção, acho, eu tô lendo o primeiro, que é as fábulas, né? Então eu leio uma ou duas por noite, antes de dormir. E eles estão vendendo os 3 livros, só as 3 primeiras coleções, porque depois o restante eles vão enviar nesse mês. Então eu vou receber os outros 7 neste mês, mas também são muito legais. Assim, um trabalho muito. Assim, esse aqui é o resumo, você quer imaginar assim, de que aquilo que precisa conhecer sobre o mundo, de histórias interessantes, que moldou muitos anos a civilização, esse é escolhido a dedo, tá? E o objetivo, então, de tudo isso é que a gente crie um coração sensível à beleza, uma vida orientada pelo bem e uma mente que busque a verdade. Esses são os objetivos do nosso grupo de estudos, tá, gente? Então, deixa eu voltar minha tela aqui para a apresentação e vou também para a gravação.